Oi, crianças, vamos iniciar nossa aula de ética. O operário, aquele que constrói, fabrica e transforma. A palavra operário significa aquele que opera, que trabalha, realiza, constrói, que fabrica e transforma. Somos todos nós, dependente do trabalho do operário, pois praticamente todos os objetos a nosso redor e aqueles que usamos no dia a dia passaram pelas mãos desse operário. Os trabalhadores, estradas, pontes, prédios, carros e todos eletrodomésticos e eletrônicos que temos em nossa casa foram feitos por eles. Raramente ou nunca paramos para pensar no quanto o trabalho do operário é significativo para nós e no quanto ele é árduo e desgastante para eles. Então, nós vimos também na aula de geografia, né, crianças, que os imigrantes trabalhavam muito. E aí, quem trabalha muito aqui na nossa cidade são os operários, né? Não só ele, como as domésticas e outros trabalhadores. Aí nós estamos vendo que os trabalhadores, os operários, eles trabalham muito. Muitas vezes ficam doentes, vários tipos de doenças que causam nos trabalhadores, até nos professores também. O estresse, tudo isso pode causar vários tipos de doença. E eles, principalmente, eles fazem todo dia a mesma coisa. Então, é um trabalho repetitivo para eles. Nos últimos anos, tem aumentado em todo o mundo a quantidade de pessoas que trabalham na área de prestação de serviço e não diretamente na produção de bens materiais, tais como operadores de telefonia, profissionais da área de saúde, do comércio e da beleza. Eles não fabricam objetos, como os operários qualificados para a produção, mas o seu trabalho em seu trabalho não teríamos o conforto e a qualidade de vida que temos hoje, certo? O trabalho é muito importante para o operário e para qualquer trabalhador, pois é por meio dele que as pessoas conseguem o sustento para si e para a família. Então, o trabalho ele é importante para todas as pessoas. Nos dão direito, né, a ter o nosso salário, comprar nossas coisas e alimentar a nossa família. Além disso, o trabalho é o fator de crescimento e realização profissional para o ser humano. Então, é o trabalho que dignifica as pessoas se sentem bem trabalhando, elas se sentem úteis. Principalmente as pessoas que não trabalham, muitas vezes ficam cansadas de não estar trabalhando e às vezes queriam ter um trabalho, né? Uma profissão. Então é preciso valorizar e reconhecer a importância do trabalho do operário, que tanto contribui para o bem-estar e o desenvolvimento de uma nação, né? Estamos vendo aí, olha, esse aí também é um trabalhador. O que ele está fazendo? Está pintando a telha, né, de uma casa.
Todos os trabalhadores precisam ser valorizados como pessoas e como cidadãos, ok? Vamos ler esse poema aqui, ó. O operário em construção. Era ele que erguia a casa, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asa, ele subia com as asas que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo vale mais do que um pão? Tijolos ele empilha, com pá, cimento, esquadria, tanto ao pão ele o comia. Mas fosse comer tijolo, e assim o operário ia, com o suor e com o cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja à frente, em um quartel e uma prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário, de forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garfada, prato, fração, para ele quem o fazia. Ele, humilde operário, um operário em construção, olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo o que existia era ele que fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Aí essa é a atividade para você fazer, ok? Você vai ler o poema, os versos mais significativos para você. Você vai sublinhar, tá? Depois, na segunda, você vai trocar ideia. Eu sei que você não vai estar com o seu colega, tá? Mas você pode conversar com o seu pai, com sua mãe, alguns versos aí que você sublinhou, o que o seu pai ou sua mãe acha dessa parte que você sublinhou. Se você não tiver ninguém, você pode ligar para os seus colegas, você tem um número do WhatsApp e pode conversar. Bate um papinho e depois conversa sobre essa pergunta segunda aí. Imagine que você está diante de um operário que trabalha na construção de uma escola. Então você vai elaborar uma mensagem de reconhecimento e agradecimento ao trabalho deles, perfeito? Então você vai escrever um agradecimento para esse trabalhador, esse operário que construiu sua escola. Nessa outra atividade, você vai completar essa frase, essa aqui, ok? Olha, você tem essas frases, essas palavrinhas, pente, escova e cadernos, tá? Entre os objetos feitos
pelos operários estão. Aí você vai completar. Tem pente, escovas, caderno e outras coisas que o operário constrói, tá bom? O que o operário faz, você vai colocar aí. Então, já tem pente, escova e caderno. Você vai completar mais outras coisas que também os operários, eles fazem. Aí na questão 1 é para você se divertir. Você vai ter que desembaralhar essas letras e descobrir as profissões dos operários, tá bom? E nessa segunda também você vai se divertir fazendo o quê? Você vai seguir a ordem crescente dos números, você vai anotar as letras para formar uma frase. Depois você vai escrever essa frase aí embaixo, tá? A frase então você vai escrever que frase é essa. A dica, faça um traço nas letras já utilizadas para que você não se perca. Perfeito? Então, essa atividade você vai copiar no seu caderno de ética. Toda atividade você tem que copiar no caderno ou então colar. Não deixe a folha solta. Atividade de ética não precisa estar na pasta. Cole no seu caderno de ética e responda as atividades. Não deixe elas em branco. Elas fazem parte da sua grade curricular. É uma matéria do 4º ano. Ok, crianças? Então, um abraço. Até a próxima aula, ok? Tá? Aguardo a resposta das atividades de vocês. Tchau, criança!